Poucos pais percebem, mas a forma como você reage hoje pode se tornar a voz interna do seu filho amanhã. Aquilo que chamamos de educação não se limita a regras, conselhos ou exemplos conscientes. Ela acontece principalmente nos silêncios, nos olhares, nas frustrações mal elaboradas e nos afetos que nunca foram nomeados. Freud mostrou que a infância não passa. Ela permanece viva dentro do adulto, influenciando escolhas, vínculos e a forma como cada pessoa aprende a lidar com o mundo. Jung revelou que a infância continua ativa no inconsciente, moldando não apenas comportamentos, mas a relação que cada indivíduo estabelece consigo mesmo ao longo da vida. Educar um filho, portanto, não é apenas prepará-lo para o mundo externo, é participar da construção da psique que ele carregará pelo resto da vida. Sou Valentino Queiroz e estarei com você nesta jornada de reflexão sobre educação, inconsciente e transformação psíquica. Neste vídeo, vamos compreender como Freud e Jung enxergavam o papel dos pais, os limites invisíveis que formam o ego e por que educar um filho é inevitavelmente confrontar a si mesmo. Educar um filho nunca foi apenas ensinar regras ou transmitir valores conscientes. Sempre foi, acima de tudo, um encontro entre inconscientes. Antes mesmo da criança aprender a falar, ela já está absorvendo o clima emocional da casa, os silêncios, os gestos e as tensões não ditas. A educação começa muito antes da palavra, porque começa no campo afetivo que envolve a criança desde o nascimento. Sigmund Freud foi um dos primeiros a afirmar algo profundamente inquietante para os pais. A infância não passa. Ela permanece ativa dentro do adulto, influenciando escolhas, medos, relações e até a forma de amar. Isso significa que educar não é apenas preparar alguém para o futuro, mas participar diretamente da formação das estruturas psíquicas que essa pessoa carregará por toda a vida. Nesse sentido, educar não é moldar comportamentos isolados, mas interferir na arquitetura da psique. Cada gesto repetido, cada ausência emocional e cada excesso de controle deixa marcas invisíveis. Muitas das angústias adultas não surgem de grandes traumas, mas de pequenas experiências emocionais mal elaboradas que se acumularam silenciosamente ao longo da infância. Freud nos ensinou que toda criança nasce regida pelo id, a instância do desejo, do impulso e da busca imediata por prazer. O bebê não conhece limites, não entende frustração e não reconhece o outro como separado de si. Ele sente fome e chora, sente desconforto e reage. Nesse estágio, o mundo ainda não existe como realidade externa organizada. É nesse momento que os pais assumem um papel psíquico gigantesco. Eles não são apenas cuidadores, mas se tornam os primeiros mediadores entre a criança e o mundo. Para o inconsciente infantil, pai e mãe ocupam inicialmente o lugar de figuras quase divinas, capazes de aliviar a dor, satisfazer necessidades e, ao mesmo tempo, introduzir a primeira experiência de frustração. É a partir dessa relação que começa a se formar o ego, a instância psíquica responsável por negociar entre o desejo interno e as exigências da realidade. Quando o cuidado é previsível e emocionalmente estável, o ego se fortalece. Quando é caótico, ausente ou excessivamente rígido, o ego cresce fragilizado, sempre em estado de alerta diante do mundo. Quando um pai ou uma mãe diz não, não está apenas impondo um limite externo, está ajudando a criança a construir uma fronteira interna entre desejo e possibilidade. Freud alertava que a ausência total de limites não gera liberdade, mas angústia. Sem limites claros, o mundo se torna imprevisível e a criança passa a viver em constante insegurança psíquica. Por outro lado, o excesso de rigidez também deixa marcas profundas. Quando a autoridade se transforma em medo e humilhação, nasce um superego tirânico. Essa instância interna se manifesta mais tarde como uma voz crítica cruel
que pune o adulto mesmo quando ninguém está olhando. Muitos adultos carregam essa voz sem perceber que ela foi construída na infância. Educar sob a ótica freudiana é caminhar sobre uma linha delicada. Não se trata de permissividade absoluta, que abandona, nem de autoridade excessiva, que oprime. A criança precisa sentir que é amada e acolhida, mas também precisa descobrir que o mundo não gira exclusivamente ao seu redor. Esse equilíbrio é um dos maiores desafios da parentalidade. Outro ponto central em Freud é o valor do conflito. Conflitos não são falhas na educação, são inevitáveis. Quando bem elaborados, tornam-se experiências estruturantes. Pais que tentam poupar os filhos de toda a frustração acabam criando adultos frágeis, incapazes de lidar com limites, perdas e contradições da vida real. O papel dos pais não é eliminar o sofrimento, mas ajudar a criança a simbolizá-lo. Dar nome às emoções, permitir que o desconforto seja falado e reconhecido, ensina que a dor pode ser elaborada. Freud nos lembra que tudo o que é reprimido retorna. O que não encontra palavra na infância reaparece mais tarde como ansiedade, compulsão ou vazio existencial. Educar não é evitar traumas, isso é impossível. Educar é evitar que o trauma se transforme em silêncio. É criar um espaço onde a criança possa expressar medo, raiva e tristeza sem ser invalidada. Nesse ponto, a psicologia freudiana encontra um território comum com Carl Jung, que ampliaria ainda mais essa compreensão. Carl Jung ampliou a visão da psique ao afirmar que não herdamos apenas características biológicas, mas também estruturas psíquicas universais. Ele chamou isso de inconsciente coletivo. Para Jung, toda criança nasce carregando potenciais simbólicos antigos, padrões de comportamento e imagens internas que vão muito além da história pessoal da família. Essas estruturas universais são chamadas de arquétipos. Eles não determinam o destino da criança, mas influenciam a forma como ela percebe o mundo, reage às experiências e constrói sua identidade. Educar, nesse sentido, não é escrever uma história do zero, mas ajudar a criança a dialogar com forças internas que já estão em movimento desde o nascimento. Um dos arquétipos mais poderosos na infância é o arquétipo dos pais. Para a psique infantil, pai e mãe não são apenas indivíduos comuns, mas representam imagens internas profundas: proteção, autoridade, cuidado e pertencimento. A forma como esses arquétipos são vividos na infância molda a relação que o adulto terá com figuras de poder e intimidade. Jung alertava que pais que não conhecem a si mesmos acabam projetando suas sombras sobre os filhos. A sombra é tudo aquilo que o indivíduo rejeita em si: medos, fragilidades, impulsos e desejos não aceitos. Quando não reconhecida, ela é projetada na criança, que passa a carregar expectativas, críticas e frustrações que não lhe pertencem. É comum que pais tentem corrigir nos filhos aquilo que nunca conseguiram resolver em si mesmos. Um pai frustrado pode exigir sucesso excessivo. Uma mãe emocionalmente reprimida pode punir a expressão de sentimentos. Essas projeções não são conscientes, mas têm um impacto profundo na formação da identidade da criança. Quando a criança cresce sob o peso dessas projeções, ela aprende a se moldar para agradar, não para ser. Jung chamava essa adaptação forçada de persona. A persona é a máscara social que usamos para sermos aceitos. Quando construída cedo demais, ela sufoca a espontaneidade e gera adultos desconectados de seus desejos autênticos. Educar, segundo Jung, exige coragem emocional dos pais. Exige olhar para dentro, reconhecer falhas e aceitar que os filhos não existem para curar feridas antigas. Eles não são extensões dos pais, mas indivíduos em processo de individuação, um caminho único de desenvolvimento psíquico rumo à própria totalidade. O processo de individuação é central na psicologia junguiana.
Ele representa o movimento natural da psique em direção ao equilíbrio entre consciente e inconsciente. Pais que respeitam esse processo não tentam controlar quem o filho deve ser, mas oferecem suporte para que ele descubra quem é. Isso não significa ausência de limites. Pelo contrário, limites claros e coerentes oferecem segurança psíquica. A diferença está na intenção. O limite não é imposto para dominar, mas para proteger. Quando o limite é acompanhado de diálogo e afeto, ele fortalece o ego e favorece o amadurecimento emocional. Jung afirmava que a maior herança que um pai pode deixar não são palavras, mas exemplos. Crianças aprendem muito mais observando do que ouvindo. Elas percebem incoerências, silêncios e contradições. Um discurso moral elevado não sustenta uma prática emocional incoerente. Pais que reconhecem seus próprios conflitos ensinam algo poderoso, sem dizer uma única palavra. Ensinam que errar faz parte da condição humana. Essa atitude reduz a culpa excessiva e cria um ambiente onde a criança pode experimentar, falhar e crescer sem medo constante de rejeição. Quando Freud e Jung se encontram, surge uma visão mais completa da educação. Freud nos alerta sobre os efeitos da repressão e da falta de limites. Jung nos lembra do perigo das projeções inconscientes e da negação da individualidade. Juntos, eles oferecem um mapa profundo, mas desafiador, para educar com consciência. A culpa é um dos sentimentos mais silenciosos e mais presentes na parentalidade. Freud compreendia a culpa como um produto do superego, essa instância psíquica que internaliza normas, ideais e exigências morais. Muitos pais carregam uma voz interna que os acusa constantemente de não serem suficientes. Quando a culpa domina a relação com os filhos, ela frequentemente se transforma em superproteção. O medo de falhar faz com que os pais tentem antecipar dores, frustrações e conflitos que são, na verdade, necessários para o amadurecimento psíquico da criança. Freud alertava que impedir o contato com a frustração não protege, mas enfraquece o ego. A criança precisa experimentar limites, perdas e pequenas dores para desenvolver resiliência emocional. Sem isso, cresce dependente de validação externa e com baixa tolerância ao sofrimento. A superproteção cria uma ilusão de cuidado, mas frequentemente esconde uma dificuldade dos pais em lidar com a própria ansiedade. O sofrimento do filho ativa feridas antigas não elaboradas. Em vez de enfrentar essas feridas, muitos pais tentam controlar o ambiente da criança. Jung via a superproteção como uma forma de aprisionamento simbólico. A criança fica presa à imagem do filho ideal, impedida de explorar o mundo e de desenvolver sua própria força interior. Esse aprisionamento pode gerar adultos inseguros ou excessivamente rebeldes. Na adolescência, esse conflito se intensifica. O jovem começa naturalmente a se afastar dos pais para construir sua identidade. Esse afastamento não é rejeição, mas uma necessidade psíquica. Freud entendia esse período como uma reativação dos conflitos infantis. Para Jung, a adolescência marca o início consciente do processo de individuação. É o momento em que o indivíduo começa a questionar valores herdados e a confrontar a autoridade. Pais que não compreendem isso tendem a interpretar esse movimento como ingratidão ou desobediência. Quando o jovem não encontra espaço para se diferenciar, surgem conflitos intensos. Rebeldia excessiva, isolamento emocional ou submissão extrema são respostas psíquicas à dificuldade de separação. O problema não está na adolescência em si, mas na rigidez das relações. Educar nessa fase exige uma mudança profunda de postura. O controle precisa dar lugar ao diálogo. A imposição cega de regras pode gerar obediência momentânea, mas rompe a confiança emocional.
Limites continuam necessários, mas precisam ser negociados e explicados. Pais emocionalmente maduros compreendem que educar não é possuir, é preparar o filho para caminhar sem eles. Esse entendimento exige luto. Luto pela infância que acaba e pela função parental que se transforma. Esse luto é frequentemente evitado. Muitos pais se agarram à infância dos filhos porque não sabem quem serão quando essa fase terminar. Jung observava que crises parentais costumam coincidir com momentos de transição na vida dos filhos. Quando os pais não elaboram esse luto, podem sabotar inconscientemente a autonomia do jovem. Críticas excessivas, medo constante e desqualificação das escolhas são formas sutis de manter o vínculo por dependência, não por amor. A verdadeira função dos pais, sob essa ótica, é tornar-se dispensável, não emocionalmente ausente, mas não necessário para cada decisão. Isso exige confiança no processo interno do filho e, principalmente, confiança em si mesmo. Freud e Jung concordariam em um ponto essencial. Filhos não existem para preencher vazios emocionais. Quando isso acontece, a relação se torna pesada e carregada de expectativas irreais. A autonomia do filho ameaça a estabilidade emocional dos pais. Permitir que o filho se afaste sem culpa é um dos atos mais profundos de amor. É reconhecer que o vínculo não depende do controle, mas do respeito mútuo. A maturidade parental se revela na capacidade de soltar sem abandonar. Nenhuma educação é isenta de falhas. Freud afirmava que o erro é inevitável porque educar envolve dois inconscientes em relação. Não existe neutralidade emocional. Pais erram não por maldade, mas porque também carregam suas histórias, feridas e limitações. O problema não está no erro, mas na recusa em reconhecê-lo. Quando os pais se colocam como figuras infalíveis, criam uma hierarquia rígida que impede o diálogo. A criança aprende que errar é perigoso e que a verdade precisa ser escondida. Jung via o reconhecimento do erro como um ato simbólico poderoso. Quando um pai admite uma falha, ele ensina mais sobre humanidade do que qualquer discurso moral. A autoridade não se perde com a humildade, ela se humaniza. A autoridade saudável não é imposição, é coerência. A criança observa muito mais o comportamento do que as palavras. Pais que exigem controle emocional, mas vivem descontrolados, transmitem uma mensagem inconsciente contraditória. Freud descreveu esse fenômeno como identificação. A criança introjeta não apenas regras, mas modos de existir. O superego não nasce do que é dito, mas do que é vivido. Por isso, educar exige trabalho interno contínuo. Quando a relação é marcada por gritos, punições excessivas ou silêncio punitivo, a criança aprende a associar amor à ameaça. Esse padrão costuma reaparecer na vida adulta, em relacionamentos baseados no medo de perder o afeto. A reparação é um conceito central aqui. Reparar não é pedir desculpas vazias, mas reconstruir a confiança. Isso pode acontecer quando os pais reconhecem exageros, se responsabilizam emocionalmente e ajustam comportamentos. Para Jung, a reparação é um rito de passagem relacional. Ela permite que a criança integre a experiência sem precisar reprimi-la. Relações que passam por conflitos e reparações constroem vínculos mais profundos e seguros. A autoridade madura sabe diferenciar firmeza de dureza. Firmeza estabelece limites claros. Dureza humilha. A diferença está na intenção emocional. Limites dados com respeito fortalecem o ego. Limites dados com desprezo ferem a psique. Muitos pais confundem autoridade com controle absoluto. Esse controle gera obediência externa, mas rebeldia interna. A criança aprende a mentir, esconder e se adaptar, não a confiar. Educar, segundo Freud e Jung, exige tolerância ao desconforto.
O desconforto de ver o filho frustrado, o desconforto de ser questionado, o desconforto de não ter respostas prontas. Evitar esses momentos empobrece o desenvolvimento psíquico. Pais que suportam o desconforto oferecem segurança emocional. Eles mostram que o vínculo resiste ao conflito. Isso cria adultos capazes de dialogar, discordar e permanecer conectados emocionalmente. Outro ponto fundamental é a diferenciação. O filho não é extensão do ego dos pais. Ele possui desejos próprios, ritmos diferentes e caminhos inesperados. Respeitar isso é um exercício constante de desapego. Jung observava que muitos conflitos familiares surgem quando os pais não viveram suas próprias vidas plenamente. Frustrações não elaboradas são projetadas nos filhos como expectativas excessivas. Quando isso acontece, a educação se transforma em cobrança. O amor passa a ser condicional. A criança sente que precisa performar para ser aceita, o que gera ansiedade crônica e medo de fracassar. Educar com maturidade é aceitar que o filho pode escolher caminhos diferentes. Essa aceitação não é passividade, mas respeito. O papel dos pais é oferecer valores, não roteiros fechados. Freud diria que a verdadeira educação prepara o indivíduo para lidar com o desejo e com a falta. Jung acrescentaria que prepara para encontrar sentido mesmo diante da incerteza. Ambos concordariam que educar é um processo contínuo de transformação mútua. Pais educam filhos, mas também são educados por eles. Cada fase exige uma nova reorganização emocional. Quando os pais aceitam essa dinâmica, a relação se torna menos rígida e mais viva. O amor deixa de ser controle e se torna presença. Educar, nesse sentido, é acompanhar o processo de individuação do outro sem impedir o próprio. É crescer junto, mesmo quando isso exige mudanças dolorosas. Ao final, Freud e Jung nos conduzem a uma mesma constatação inquietante. Educar um filho não é garantir felicidade, sucesso ou estabilidade emocional. É oferecer condições psíquicas para que ele suporte a própria existência. Freud sabia que viver implica conflito. Nenhuma infância é perfeita. Nenhuma família é isenta de falhas. O que define o futuro psíquico não é a ausência de dor, mas a possibilidade de simbolizá-la. Pais deixam marcas. Isso é inevitável. A pergunta não é se haverá marcas, mas que tipo de marcas serão deixadas. Feridas silenciosas ou cicatrizes que contam histórias elaboradas. Jung acrescenta uma camada ainda mais profunda. Para ele, educar é participar do destino simbólico de outro ser humano. É reconhecer que cada filho carrega um chamado interior que não pertence aos pais. Quando os pais tentam moldar demais, interrompem esse chamado. Quando se ausentam demais, deixam o filho sem referência. O equilíbrio está na presença que orienta, mas não aprisiona. Educar é aprender a retirar-se aos poucos. Não como abandono, mas como gesto de confiança. A cada fase, o vínculo precisa mudar de forma para continuar vivo. Na infância, os pais são o mundo. Na adolescência, tornam-se o limite. Na vida adulta, permanecem como vozes internas. Que essas vozes sejam firmes, mas acolhedoras. Freud nos alertaria. Se essas vozes forem acusatórias, o adulto viverá em guerra consigo mesmo. Se forem permissivas demais, viverá sem direção. O tom importa tanto quanto o conteúdo. Jung diria que essas vozes fazem parte da construção do self. Elas acompanham o indivíduo mesmo quando os pais já não estão presentes fisicamente. Por isso, educar é um trabalho que ultrapassa a infância. É um investimento invisível que se manifesta décadas depois, nas escolhas, nos vínculos e na capacidade de amar. O maior ato educativo não é formar um filho dependente, mas alguém que possa caminhar sozinho sem se sentir abandonado. Pais que conseguem isso aceitam uma verdade difícil. O sucesso da educação é tornar-se, aos poucos, desnecessário.
Esse momento costuma ser vivido com ambivalência, orgulho e vazio, amor e luto. Freud chamaria isso de elaboração da perda. Jung chamaria de passagem para um novo estágio da vida. Quando os pais não elaboram essa transição, tentam manter controle emocional sobre o filho adulto. Quando elaboram, transformam o vínculo em respeito mútuo. Educar, então, deixa de ser comando e se torna legado. Não o legado do que foi exigido, mas do que foi vivido. O filho não lembra de todas as regras, mas lembra do clima emocional da casa. Lembra se podia errar, lembra se era ouvido, lembra se era visto como alguém em construção. Freud e Jung concordariam em algo essencial. A educação mais profunda acontece no nível inconsciente. Ela não é ensinada, é transmitida. Transmitimos nossa forma de lidar com o medo, com o desejo, com a frustração e com o amor. Por isso, educar exige coragem para olhar para dentro. O maior presente que um pai ou uma mãe pode oferecer não é perfeição, mas consciência. Consciência dos próprios limites, sombras e afetos. Quando os pais se responsabilizam pela própria vida emocional, libertam os filhos do peso de carregar aquilo que não lhes pertence. Educar, segundo Freud e Jung, é aceitar que não controlamos o resultado. Podemos apenas cuidar do processo. É sustentar presença sem invasão. É oferecer limites sem humilhação. É amar sem possuir. No fim, educar não é formar alguém à nossa imagem. É testemunhar o nascimento de alguém diferente, inteiro e singular. E talvez essa seja a maior lição para os pais. Ao educar um filho, somos convidados a amadurecer junto. Porque ninguém sai ileso de uma relação verdadeira. E ninguém educa sem também ser transformado. Se esse conteúdo ressoou em você, reflita. Que tipo de voz você está ajudando a formar dentro do seu filho? Inscreva-se no canal para continuarmos essa jornada profunda pela psicologia, pelo inconsciente e pelos vínculos humanos. Compartilhe este vídeo com quem educa, cuida ou ama. Até o próximo encontro.